Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do AnimaCast e hoje nós vamos falar sobre o curso de publicidade. E para isso nós estamos com a Joyce. Oi, tudo bem? Joyce, fala um pouco sobre o curso, como você escolheu esse curso. Então, prazer, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Joyce. E por quê? Por que eu escolhi a publicidade na minha vida? Então, desde pequena eu sou uma pessoa muito livre. Muito livre. O mercado sempre impôs muito essa questão da formalidade. Desde sempre, vamos dizer assim, as intenções da empresa, uma coisa que era valorizada e tinha credibilidade no ponto de vista da sociedade, era uma coisa mais formal, era uma coisa mais engessada. E eu encontrei na publicidade a identificação. Como eu sempre fui uma pessoa muito livre, né, muito autêntica, eu gosto da originalidade, eu gosto da liberdade, eu gosto da inovação mesmo, eu gosto do desafio, eu gosto do que é novo, eu gosto do que é fora da caixa. E no curso eu encontrei um meio de ser profissional sendo quem eu realmente sou. Então isso foi uma das coisas que eu me apaixonei pela publicidade, porque ela me permite ser quem eu realmente sou, sem perder a credibilidade de ser uma boa profissional. E às vezes eu acho que quanto mais você é autêntica, quanto mais você se solta, mais a publicidade valoriza isso, porque é das pessoas que se jogam que saem as melhores ideias, que saem as melhores coisas, né? Isso reflete no profissional. Reflete muito no profissional, muito mesmo. E qual a área do ramo da publicidade em geral que você mais se identifica e o que te atraiu nessa área? Então, na vida eu achava que eu me daria melhor na parte de desenhos, porque eu sempre desenhei, né? Eu fazia os desenhos e tudo mais. Só que ao longo do tempo eu fui muito para a área administrativa. Trabalhei em empresas nas áreas administrativas e fui ganhando, eu percebi que eu tinha mais aptidão em resolver problemas, em trabalhar mesmo nos bastidores da coisa, entendeu? Pensar em estratégias para solucionar o conflito de alguma coisa, de algum cliente ou alguma outra coisa de forma bem inovadora. Então eu vi que eu tinha um melhor empenho nessas áreas e percebi que eu gostava dessa coisa de pensar, de planejar. Então eu sei que na publicidade tem esse nicho de planejamento, inclusive é um nicho que eu acho que é muito valorizado. Sim. Hoje em dia as vitrines não estão expondo tanto essa área de planejamento. Claro que as outras áreas também são muito valorizadas, só que eu acho que essa área de estratégia está bem apagadinha. E é tudo para ser visto, tudo para ser posto na vitrine hoje em dia, existe uma área de planejamento por trás, tem alguém cuidando das estratégias, tem alguém cuidando dos equipamentos. Então eu acho que é uma área que tende a ser muito valorizada, porque a demanda, como é que se diz? Eu não sei nem como dizer. A demanda tá pouca, é oferta e procura, né? Isso. Oferta e demanda. Então, a oferta tá pouca, a oferta tá muita e a demanda tá baixa. Sim. Basicamente isso que eu gostaria de falar. E eu não sou do ramo da comunicação, entrei assim ao Léus, eu sou da equipe de TI. Sim, sim. E eu entrei, no meu estágio que eu entrei na área de CRM, Sim. que é voltada para a área de estratégia e tal, só que eu entrei na equipe de dados. E aí foi um baque completo, porque eu não sabia que era tão complexo assim a comunicação para chegar a uma notificação para você. Você tem várias estratégias, então tem tudo um pensamento, toda uma segmentação de público, não é nada tão básico assim, notificaçãozinha aí, toma uma promoçãozinha, não é algo assim tão básico. Isso foi pra mim, foi um choque sair da bolha. Foi mais aprofundado do que eu pensou que fosse. E aí eu fiquei completamente incrédula com isso, que eu não sabia que era tão extenso assim. E já falando um pouco sobre uma experiência que eu tive lá no trabalho, quero te perguntar. Lá estavam discutindo sobre um briefing lá, e um cara, ele é mais tradicional, ele é um publicitário mais tradicional, ele trabalha no marketing, e ele falou que no meio publicitário é que nem a moda. Você vai reciclando algumas tendências, não precisa de nada inovador. Estávamos falando lá sobre inteligência artificial e tal. Lá no trabalho teve algumas palestras sobre, e ele falou que a gente pode utilizar as IAs, só que para reciclar, para só adaptar a modelos que já deram certo. Então, na sua visão, o ramo da publicidade precisa dessa criatividade, dessa inovação, ou reciclar essas tendências que já deram certo é o suficiente? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que tudo na vida que hoje é criado, em algum momento teve algo que originalizou aquilo. Se hoje a gente tem luz, é porque veio do fogo, é porque veio da água. Em algum momento na vida, alguém originalizou alguma coisa. Eu acho que, claro, que é importante a gente ter criatividade, porque a gente vê uma oportunidade ali
e você desenvolve aquilo para uma outra coisa. Você usa aquilo de escada e desenvolve para uma outra coisa que pode evoluir e pode funcionar. Então, eu acho que um pouco de cada coisa é importante. De alguma forma, você tem que ter um olhar clínico para aquilo que alguém já criou, para o que já deu certo no passado e porque foi legal. Mas também é importante você também dar importante você também dar a credibilidade à originalidade. Então, eu acho que juntando o olhar clínico ao que funcionou e o olhar clínico ao que pode funcionar vindo daquilo, junta as duas coisas, olhar clínico e criatividade. Porque de qualquer forma, você olhando uma referência, porque o nome disso é referência, Sim. você dá início a uma nova ideia, uma outra coisa, um novo projeto, que se torna algo novo, porque nada é a mesma coisa, as coisas são puxadas ali, tem uma certa referência, mas tudo é algo novo. Tudo que você cria é algo novo, diferente. E também tem muito a ver com a segmentação do público e a faixa etária e a década que estamos vivendo, né? Porque tem algo que você falou também da questão da nostalgia. Então, trazer referências antigas vai conquistar um público que tem aquela nostalgia. Mas quem nasceu, por exemplo, a partir de 2010 para cima, não vai pegar algumas referências mais antigas dos anos 2000. Ah, sim. E aí, então, talvez essa estratégia não vai atingir um público que era visado pela empresa, algo do tipo. Então, eu acho que, na minha concepção, eu fui completamente contra esse boato que foi lançado à tona, porque, para mim, é muito específico. A gente não pode tratar todo mundo como igual. Sim. É uma discussão que a gente está tendo lá no trabalho, porque nesse meio publicitário, eu digo mais para mim como usuária, porque eu não tinha a menor noção de como era, então eu tenho a concepção para mim como usuária. Eu não consigo olhar todas as campanhas e me identificar com todas. Eu não consigo entender. Ontem, inclusive, eu sou por fora de Stranger Things. Eu não vi nada que teve, mas lançaram uma campanha sobre isso. Aí eu recebi um push do aplicativo do Premia, e estava tudo ao contrário, porque tem a ver com a série e tal. Venha fazer parte do seu mundo estranho, que não sei o quê. Da série, né? Da série. Eu olhei aquilo ali e falei, tá tudo errado. Eu mandei pra menina achando que estava errado a notificação, que era um erro, por estar ao contrário. Mas não, fazia parte é uma referência da série. É uma referência da série que você não que eu não entendi. Não era do seu nicho, você então, não tipo, então eu não consegui captar, pra mim era até um erro, pra mim tinha mandado alguma coisa errada. Então aquilo ali não foi, eu não fui o público-alvo daquela campanha. Então, tipo, não pode só pegar, vamos investir tal série, tal filme deu certo, então a gente faz pra esse filme aqui agora que vai conquistar todo mundo. Não, tem que estudar. Não foi, entendeu? Então, pra mim, essa segmentação de público, não só de faixa etária, mas também de gostos, que é a área que eu trabalho, né, a questão dos dados e segmentar o público, é o que tem que ser feito e que eu abro os meus olhos para isso. Agora, saindo um pouco mais da zona de conforto. Bora. Qual seria a área em que você não atuaria? Que você não se identifica ou acha bacana, mas não se vê nessa área? Cara, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa que gostava dos desafios, da autenticidade, mas eu sempre fui uma pessoa muito do office, a gente diz assim, do back-office. Eu nunca gostei de estar à amostra, eu nunca gostei de estar ali na frente das câmeras. Para eu vir para cá, a professora Bia me convidou, mas eu nunca gostei de estar à mostra das câmeras. Eu me senti orgulhosa quando um projeto dava certo, mas eu gosto daquela parte dos bastidores. Eu gosto da parte do home office, então eu acho do back-office. Então eu acho que o que eu não faria hoje, literalmente, era qualquer coisa que poderia expor a minha imagem, ou que eu ganharia muito holofote. Porque por mais que não pareça, que eu sou essa pessoa super comunicativa, eu sou um pouco tímida para isso. Então eu não seria hoje, por exemplo, uma influencer. E uma influencer é um profissional da área de comunicação, querendo ou não, porque ele passa mensagens ao público dele. E eu acho que hoje a parte de visibilidade em mídia eu não atuaria. Não que teria que me expor como pessoa, entendeu? Essa parte de influência eu já não seria. Tipo, você trabalharia para uma marca? Você iria expor algum produto? Não, gente, eu não faria. Trabalharia por trás da ação, Perfeito. Trabalharia na parte de estratégica, mas eu não botaria a minha carinha. Não é a minha prática. E falando sobre influencer também, trazendo outra discussão que teve. Lá também estava se discutindo, porque tem uma área só de influencer, que cuida só de parcerias e afins. E eu, como usuária, para mim, na minha concepção, agora tendo a noção de como é o todo por trás, para mim, todo influencer sério, assim, que trabalha com grandes marcas, deveria ter uma equipe por trás.
que de fato estudasse a estratégia e fizesse toda a publi. Tipo, você concorda com o fato de que toda publicidade deve ser pensada? Sim. Ou deve ser só, beleza, vou só falar isso aqui, toma aqui? Não, pelo menos isso eu aprendi no curso. Eu acho que nada deve ser jogado avulso. Tudo tem que ser pensado, tudo tem que... Até para o influencer ir lá nas redes sociais dele, divulgar um creme facial, tudo tem que ser pensado, o público tem que ser muito bem estudado. Ver se aquele influencer ali é o ideal para aquele tipo de publicidade que ele está fazendo. Por exemplo, eu não vou botar o Neymar numa campanha de creme facial para meninas, para jovens. Então, cabe até aquela situação que você falou que aconteceu na sua empresa. Estudar os públicos, estudar os nichos, para ver se aquilo vale a pena. Eu acho que as pessoas veem muito a publicidade como uma tacada no vento. Por exemplo, eu criei isso, vou jogar no ar, dei sorte, ok. Só que isso não é real. A publicidade, o marketing são áreas que têm que ser muito bem estudadas, porque tiro no escuro não é uma realidade da área, entendeu? Não é o que nenhum publicitário quer, não é o que nenhuma empresa quer, e tudo precisa parte do resultado. E é isso. Você está em qual semestre? Eu tô no 7º, tô quase terminando. E o que você tem achado até esse período? O que concilia, vamos colocar uma visão de expectativa e realidade? O que você tinha uma expectativa muito alta e não foi tudo isso? E ao contrário também, o que você não tinha, mas se surpreendeu com o curso em si? Cara, eu acho que quando a gente entra por meio da publicidade, eu acho que quase todos os publicitários, você era da área de TI, né? Que você disse que era da área de TI. Mas eu acho que, de início, quando a gente não tem noção de nada do curso, a primeira coisa que a gente pensa é: não, eu vou criar uma campanha que vai ter todo o sucesso do mundo e eu vou ganhar o Leão de Cannes. Não, eu vou ser minha ideia vai ser a melhor de todas. E não, muitas vezes eu vi que no curso não é bem isso, né? A gente sempre trabalha em prol de alguma coisa, em prol de uma meta pequena, às vezes nada é tão grandioso, nada é aquele negócio de holofote. A gente trabalha para o resultado de uma empresa privada, a gente trabalha para o resultado do nosso próprio trabalho. Então, não é aquela vitrine, exposição, arte, tudo aquilo que eu pensei que fosse, não é. Entendeu? Eu acho que é uma coisa muito mais de metas e criar uma diferenciação, porque eu acho que hoje o meio publicitário tem o meio de comunicação em si tem muita concorrência, porque você entra na internet, é anúncio, é tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que hoje o maior desafio, até para o publicitário, coisa que eu não imaginava quando eu entrei no curso, é criar uma diferenciação em relação a tudo que vem sendo postado, para você ser visto ali, oi, eu tô aqui, eu sou diferente, no meio de tantos anúncios, tantas comunicações que vem acontecendo, que deixa a gente assim, sem dar a devida atenção a nada. É se fazer importante ali naquele meio de bombas de informação, entendeu? Eu também acho que esse é o maior desafio, ainda mais se trabalhando com um nicho. Então, ser diferente, mas sem sair do seu nicho, sou da área da beleza. Então, sem eu sair e atrair pessoas de outros campos, sem eu sair daquela bolha ali, é muito difícil ser diferente quando se tem um padrão. Então, acho que esse é um trabalho que deve requerer muita criatividade, muito cocuruco, né, falando. Pô, sim. Eu acho que não só na publicidade também. Eu fui no Rio 2C, um evento que a professora Bia chamou eu e meus colegas de trabalho, e teve uma fala muito interessante do jornalista... Eu esqueci o nome dele. César Tralli. César Tralli, né? O nome dele? César Tralli. Ele disse que hoje, ele é da área do jornalismo, é da área da comunicação, que hoje o maior desafio para eles é fazer com que o público entenda que eles ainda são a credibilidade da informação passada. Porque hoje tem as questões da fake news, e eu acho que eu vi o que ele falou no meio de jornalismo para passar credibilidade para o público no que ele está falando também na publicidade. Hoje eu acho que para eles, o maior desafio é passar a credibilidade que eles têm que passar como jornalista, porque hoje em dia as pessoas acreditam num fake news da internet, num vô, num tio, num vovô do lado, que às vezes é a notícia que está no jornal, entendeu? Então, como eu te falei, hoje a bomba de informação está fazendo as pessoas perder a credibilidade e a confiança e a atenção naquilo que realmente é. Na área de jornalismo, eu acredito que eles precisam ter a confiança do público, mas na publicidade, principalmente, além da confiança, é a atenção. Eles precisam notar que uma marca está ali, precisam notar que um influenciador está ali. Tem que ser diferente, tem que ser criativo, tem que também ter referência de tendência, mas é isso. Acho que o ponto principal é entrar na mente das pessoas. Isso. É para isso que existe
a publicidade. E lá no trabalho teve eu acho que o diretor de marketing da Pague Menos foi lá dar uma palestra e tal, e ele falou um negócio que ficou muito... ficou na minha mente, que ele falou assim, a Pague Menos é tão boa que vende até remédio, que é a empresa de farmácia e tal, e eles não querem ser reconhecidos como uma farmácia, como um hub de saúde. Então, a Pague Menos ela é tão boa que vende até remédio. Então, é algo para ficar intrínseco na mente da pessoa, que aquilo ali sai até como benefício. Então, é algo muito mais de você deixar espontâneo para aquela decisão não ser daquela pessoa. Você vai mandando alguma coisa, notificação e afins, para a pessoa tomar a decisão, mas nada muito forçado, ser algo natural. Então, acho que todo esse trabalho de modelar o seu público, de convencimento, cai na ideia que você falou da estratégia, né? Sim. De você ter que segmentar tudo direitinho, é um baita de um trabalho. Sim. É um baita de um trabalho. Eu sou apaixonada por essa área de estratégia, é uma área muito legal. Depois que eu saí da minha bolha, eu percebi que era mais complexo e do devido valor. E olha que eu achei que é difícil. Sabia que a UC, a matéria aqui na IBMR, a gente chama de UC, né? A UC que eu mais me dei bem foi de análise de dados e Big Data. E eu passei por várias UCs na vida, aqui, durante quase 4 anos de faculdade. E a que eu mais me dei bem foi análise de dados e Big Data. Então, ser completamente de dados, gente. Todo mundo cria um bicho de 7 cabeças. E foi a que eu mais me dei bem. Minha nota foi altíssima. Eu sei que eu tô terminando aqui agora. Isso. E a área que eu trabalho dentro da equipe de marketing. A área de dados. Eu não sabia que tinha, assim, dados dentro da área de marketing, né? Que era tão necessário trabalhar com dados dentro da área de marketing. E agora, para a gente finalizar todo esse nosso papo, gostaria que você desse um conselho para quem está começando no curso, assim, de prosseguir, de conseguir concluir, sem pegar os desafios e guardar e deixar que isso seja um empecilho para terminar o curso. Como eu falo, eu acho que o conselho que eu dou, primeiro passo é você se identificar com o que você está fazendo, porque, gente, publicidade é amor. Nem sempre vai te dar aquele dinheiro, aquele retorno financeiro que você pensa que vai dar, mas você está ali por um propósito, você está ali porque você gosta de fazer aquilo, você está ali porque você quer lançar um projeto diferente, uma campanha diferente, uma ideia diferente. Então, eu acho que o motivo, né? Claro que todo mundo trabalha em prol de dinheiro, só que não é o motivo que mais pesa. Eu acho que o primeiro passo, se você se identifica com o seu curso, se você vê que você tem aptidão para aquilo, vai em frente. Vai em frente, porque a ideia é uma coisa que surge a todo momento, o tempo todo. E se você nutre elas, quanto mais você nutre, mais alguém vai precisar da ideia que você tem, aquela que você guarda lá no teu caderninho, na tua gaveta. Em algum momento vai servir para alguém, em algum momento vai servir para uma empresa ou para vocês mesmos evoluir aí na carreira profissional de vocês. Então é amor mesmo. Muito obrigada, Joyce. Nada, eu que agradeço, muito obrigada, pessoal. gente. Até a próxima. Prazer estar aqui, hein? Valeu!